Fala galera, beleza? Hoje é sexta-feira então, tô mandando essa videoaula para vocês bem curtinha aqui com a teoria da próxima aula, tá? Vou passar a teoria aqui do módulo 16 então, bem tranquilo, tá? Aí segunda-feira a gente desenvolve as atividades relacionadas, tranquilo? Então vamos lá, sem mais delongas. Nas últimas aulas eu conversei com vocês sobre os tipos de energia, né? A gente conversou energia mecânica, energia cinética, né? Energia elástica, a gente conversou todo esse tipo aí de energia sonora, a gente conversou basicamente todos os tipos de energia, né? E agora, daqui para frente, a gente vai ficar um pouquinho mais, né? Inicialmente aqui nas usinas de energia elétrica, tá? Então a gente vai focar na aula de hoje na energia elétrica, como que ela é gerada nas usinas, né? Como é que nós produzimos energia elétrica. Depois no finalzinho eu vou começar a conversar com vocês um pouquinho sobre energia térmica, beleza? Então aqui, ó, esse é um módulo bem de boa, a gente só vai comentar um pouquinho sobre os tipos de usina, tá? O primeiro tipo aqui é o mais comum no Brasil, se eu não me engano, acho que 70 ou 90% da matriz hidrelétrica do Brasil vem da usina hidrelétrica, tá? E ela tem um funcionamento muito tranquilo, muito simples, tá? Inclusive eu já comentei o funcionamento dela para vocês. Como é que funciona uma usina hidrelétrica, tá, pessoal? O reservatório de a gente tem uma barragem, tá? Que cria um reservatório de água, né? Ele barra um rio que está passando, essa água desse rio vai se acumular, formando uma grande represa, um reservatório, tá? Aí essa barragem ela tem uma estrutura que permite a passagem de água sobre túneis, né? E essa água, devido à pressão do reservatório, tá? Ela desce com muita velocidade, né? Muita pressão e passa por um gerador, tá? Esse gerador, vocês vão entender como ele funciona melhor no nono ano, quando a gente conversar de elétrica e de magnetismo, tá? Mas ele tem uma turbina composta por ímãs, tá? Que conforme ela é girada pela água, ela é movimentada pela água, gera uma corrente elétrica, tá? Isso é um gerador elétrico. Nesse caso, quem vai girar a turbina é a água que desce do reservatório, tá? Uma vez que a água passa aqui e gira a turbina, ela já está gerando energia elétrica, tá? Esse seria o funcionamento básico de uma usina hidroelétrica. É bem tranquilo, não tem muito segredo mesmo, tá? A água passa, movimenta a turbina que gera energia elétrica, tá? Só para vocês terem uma noção do tamanho de uma turbina. Olha aqui a turbina próxima aí das pessoas, tá? São coisas bem grandes, tá? Eu fui lá em Itaipu, eu vi isso aqui pessoalmente, é gigante mesmo esse negócio, tá, pessoal? Na nossa aula a gente vai conversar sobre os possíveis impactos, tá, ambientais de todas as formas de usina, tá? Então a gente vai conversar dos possíveis impactos ambientais aí das usinas hidrelétricas, das termoelétricas, das nucleares, enfim, é isso que a gente vai conversar na semana que vem, tá? Então é por isso que eu não vou comentar nada agora. Para quem não sabe, tá? A usina de Itaipu, ela é binacional, né? Ela é brasileira e paraguaia e ela é uma das maiores do mundo, tá? Ela só perde para uma usina da China chamada de Três Gargantas, tá? Fora isso, até então ela era a maior do mundo, tá? Continuando aqui, a usina eólica. Vocês vão ver, pessoal, que todas as usinas têm um funcionamento basicamente igual, que é fazer a turbina do gerador se movimentar, tá? O que vai mudar é a forma como essa turbina vai ser movimentada, tá? Então, no caso aqui da usina hidrelétrica é a água que movimenta a turbina, na usina eólica o que vai movimentar a turbina é o vento, tá? Então, ela tem uma estrutura de pás aqui, que vai ter um formato que facilita essa ação do vento. O vento gira essas pás, que vai girar a turbina do gerador, que vai gerar uma corrente elétrica. O gerador e a turbina aqui, pessoal, eles são basicamente os mesmos da usina hidrelétrica, tá? Só que o que muda, em vez dele estar sendo movimentado pela água, ele está sendo movimentado pelo vento, tá? Então não tem muito segredo, não tem muita diferença, tá? Continuando aí, as usinas termoelétricas também o princípio é o mesmo,
tá, pessoal? O que que vai mudar? O que vai movimentar a turbina aqui não é o vento e nem a água de um rio, tá? É o vapor de água que está sendo formado ali dentro dessa usina. Como é que é esse movimento, pessoal? Então, geralmente ela é feita através da queima de carvão ou de gás natural, tá? Então, eles queimam, eles estão com fogo, né? Uma grande fogueira, digamos assim, que vai esquentar uma água que vai evaporar, tá? O vapor dessa água vai gerar uma pressão que vai movimentar a turbina do gerador, tá? Então, movimentou a turbina do gerador, tá gerando energia elétrica, tá? Então, não tem muito segredo, é o mesmo princípio. É a mesma coisa das outras duas, só que nesse caso quem está gerando a turbina é o vapor de água, tá, pessoal? Da onde vem o vapor de água? Da água que está sendo aquecida pela queima do carvão ou do gás natural, tá? Depois a água que é reaproveitada, ela passa por um processo de resfriamento, tá? Aqui no condensador. Como que eles fazem para resfriar essa água que foi aquecida? Com uma nova água gelada, tá? Geralmente um rio que passa ali próximo, tá? Eles colocam as duas águas ali próximas, né, numa serpentina, então a água é resfriada. Essa fumaça maior que vocês veem passando aqui branca, nada mais é do que vapor de água, tá, pessoal? Da água que está sendo resfriada. Isso aqui não é a queima do carvão, não é a fumaça da queima do carvão, tá? A fumaça da queima do carvão é essa outra aqui de trás, tá? Essas aqui, dessas maiores aqui, é só vapor de água, tá? No Brasil nós também temos, tá? Tanto usina eólica, lá no Nordeste a gente tem uma grande fazenda de energia eólica, e a gente também tem as usinas termoelétricas. Quando que as usinas termoelétricas são mais usadas no Brasil? Quando a gente tem nos períodos de seca, né, que os reservatórios das usinas hidrelétricas estão baixos, né? Você tem uma menor pressão e uma menor vazão de água para girar a turbina delas, então o governo utiliza, tá, as usinas termoelétricas para conseguir compensar essa diminuição da energia elétrica gerada pelas usinas hidroelétricas. Então no Brasil a gente tem termoelétrica sim, tá? A gente tem hidrelétrica, eólica e termoelétrica. E agora está começando aí um pequeno movimento aí para a gente ter usinas fotovoltaicas também, que a gente vai conversar daqui a pouco. Um tipo aqui que a gente também tem no Brasil, tá? A usina termonuclear de fissão, tá? Ou popularmente as usinas nucleares, né? Como por exemplo, a gente tem aí umas catástrofes, né? A Chernobyl, Fukushima, né? São desse mesmo tipo. Inclusive a gente tem aqui no Brasil, lá em Angra. Em Angra dos Reis a gente tem uma usina nuclear sim lá, tá? É muito mais comum em países, por exemplo, da Europa, tá? Alemanha tem bastante, quem assistiu Dark aí vê lá a usina nuclear, tá? Essa fumaça, de novo, pessoal, essa fumaça que vocês estão vendo saindo aqui não é vapor radioativo, não é radiação, não é água radioativa, tá? Isso é água limpa, vapor de água limpa que é usada para resfriar, beleza? Como que é o funcionamento dela? É basicamente o mesmo que as outras também, tá? Através das reações de fissão nuclear, tá? Gera um calor grande, esse calor é usado para esquentar uma água que vai evaporar. Esse vapor, sob pressão, vai gerar a turbina, que vai gerar energia elétrica, tá? Através do gerador. Então, é a mesma coisa, tá? O princípio é o mesmo, por exemplo, de uma usina de carvão. Só que na usina de carvão, o que vai fazer a água evaporar é a queima do carvão. Nesse caso, o que vai fazer a água evaporar é a fissão nuclear, tá? Dos elementos radioativos, tá? O resto é o mesmo, vai gerar a turbina que vai gerar energia elétrica, beleza? Depois essa água ela é resfriada num condensador e ela fica presa num sistema, tá? Porque é uma água radioativa, tá? Tirando a água que foi usada para resfriar, evapora, tá? Num vapor não radioativo, beleza? Para vocês terem uma ideia, aqui a água radioativa fica azul, tá? Que ela está próxima do núcleo do reator. São coisas bem grandes. Depois esse material, esse urânio, que ele se esgota, né? A fissão nuclear é feita com elementos de urânio,
que depois de um certo tempo eles se esgotam, tá? E tem que ser trocados, tá? Mas eles continuam sendo radioativos, então eles têm que ser armazenados em locais próprios, tá? Bem isolados e bem protegidos para que essa radiação não interfira no meio ambiente e nem nas pessoas. Beleza? Nós temos também as usinas termosolares, elas são menos comuns, tá? Muitas pessoas nem conhecem elas. Elas são diferentes das usinas de geração solar, tá? Elas não são usinas fotovoltaicas, tá? De geração de energia solar, essa que o pessoal põe nas casas aqui no Brasil, tá? Elas são diferentes, ela é termosolar. Ela usa o calor gerado pela energia do sol para aquecer a água, tá lá, a luz solar atinge essas placas que refletem o raio de luz para um único ponto que vai aquecer. Esse ponto aquecido vai fazer a água evaporar, o vapor de água gira a turbina e o resto é a mesma coisa, tá? Bem tranquilo, bem de boa isso daqui. Só que não pode confundir com as usinas fotovoltaicas, tá? Que elas geram energia elétrica a partir da luz solar. Nesse caso, elas não usam a temperatura, tá? Não tentam produzir vapor de água para gerar uma turbina. Não tem turbina. Não tem gerador elétrico através de turbina nas usinas fotovoltaicas, tá? Elas são compostas de um material diferente, tá? Um semicondutor, que é capaz de gerar energia elétrica quando exposto à luz solar, tá? Elas atualmente ainda têm uma eficiência muito baixa, tá, pessoal? A apostila de vocês aqui traz 15%, mas esses dados aqui já estão desatualizados, tá? A gente tem placas solares aí que tem eficiência em torno já de 30%, tá? Então 30% ela já se torna viável economicamente, já tem pessoas aí, empresas responsáveis aí especializadas por fazer essa instalação nas casas, tá? Então elas são viáveis, mas ainda nem tanto, tá? À medida que a tecnologia for aumentando, né, for progredindo, a gente se espera que atinja aí eficiências na casa aí dos 40, 50%, tá? Aí ela vai se tornar muito mais viável e mais barata, né? Aí provavelmente vai se expandir muito o uso dos painéis fotovoltaicos. Aqui em Botucatu a gente tem empresas que fazem essa instalação, tá? Não é muito difícil de encontrar, não. Beleza? Então, pessoal, esse módulo é bem tranquilinho, ele só fala das usinas aqui. Como vocês devem ter reparado, o funcionamento de todas é basicamente o mesmo. Todas envolvem aqui a rotação de uma turbina, tá? O que muda é como essa turbina vai ser rotacionada, tá? A única que é diferente é a usina fotovoltaica aqui, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim, tá? Mas eu vou complementar ainda mais um temazinho do próximo módulo, bem rapidinho, que a gente vai começar a falar de calor, tá? Então é bem tranquilo, mais um minutinho só, tá, pessoal? A gente vai começar a falar de calor, energia térmica, tá? E primeiro, né, uma coisa muito comum que a gente usa no dia a dia são os termômetros, né, pessoal? Para medir a temperatura das pessoas, da água, do alimento, tá? O que vocês precisam saber? Basicamente existem 3 tipos de termômetro, tá? O que era mais comum até pouquíssimo tempo atrás, né, ainda muita gente tem, são os termômetros de mercúrio, tá? Mais recentemente eles foram proibidos, né, estão sendo substituídos ou pelos termômetros de álcool ou pelos termômetros eletrônicos, tá? Digitais, tá? Qual que era a vantagem do termômetro de mercúrio? Ele é barato, tá? O mercúrio ele é um metal, então, portanto, ele tem uma ótima condução de calor, né? Mas ele é um metal no estado líquido, tá? Então, isso facilitava, né? Ele se dilatava proporcionalmente à temperatura, tá? Então, a dilatação dele em centímetros, tá, pessoal? Em volume, tá? É proporcional ao aumento da temperatura. Então, facilita muito você criar uma escala utilizando o mercúrio. Qual que é o problema do mercúrio? Ele é altamente tóxico, tá? Traz diversos danos aí para o meio ambiente. Então, está sendo estimulado aí o fim do uso dos termômetros de mercúrio, tá? Substituição pelos termômetros de álcool. Esse azulzinho que você está vendo aqui é álcool, tá, com corante, para a gente conseguir visualizar, tá? Ou pelos termômetros eletrônicos aí que hoje em dia já estão bem acessíveis economicamente,
tá? Esses são basicamente os três tipos de termômetros que a gente encontra, tá? Agora, só para começar aqui a introduzir esse assunto sobre escalas de temperatura, tá? Basicamente, no mundo, tá? Na comunidade científica, a gente tem apenas 3 escalas de temperatura. A escala Celsius, a escala Kelvin e o Fahrenheit, tá? A escala Celsius é a oficial que a gente usa aqui no Brasil, tá? Não confundir com centígrados, tá? Quando você vê escrito aqui, ó, tem gente que ainda fala 25, né, graus centígrados. Não é centígrados, tá, pessoal? Não é centígrados, é Celsius, tá? O C é de Celsius, não de centígrados, tá? Centígrados é a nomenclatura antiga, tá? Que não é mais utilizada, tá? Isso aí há muitas já décadas que não é mais utilizada. A palavra certa é Celsius, então 25 graus Celsius, tá? As outras escalas a gente vai conversar mais pra frente, tá? A escala Kelvin e a escala Fahrenheit é só mais no ensino médio que vocês vão ver, beleza? A escala Celsius, pessoal, ela é baseada na temperatura da água, né? Então o 0 da escala Celsius corresponde ao ponto de fusão da água, né? Quando a água se torna gelo. E o número 100 na escala Celsius corresponde à temperatura em que a água evapora, né? 100 graus Celsius a água entra em ebulição, tá? Já a escala Kelvin, pessoal, ela é baseada mais na natureza, tá? O 0 Kelvin é o zero absoluto, tá? É a menor temperatura possível no universo, tá? Por isso que foi criada essa escala Kelvin, tá? E o Fahrenheit, pessoal, ela é uma escala que não segue uma lógica muito boa, tá? Foi um doidão lá que inventou uns números lá e criou a escala Fahrenheit. Acredito que só os Estados Unidos ainda usam a escala Fahrenheit, tá? Os outros países ou é Celsius ou é Kelvin. Beleza? A grande maioria é Celsius, tá? Praticamente todos são Celsius, mas para alguns estudos, tá? Mas na parte científica se utiliza a escala Kelvin. Beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje foi essa. Ela é curtinha mesmo, tá? Bem tranquila. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim via Clesep, tá? Não tem problema nenhum. Eu respondo, tá? E semana que vem a gente resolve as atividades da apostila relacionadas a ela. Beleza? Bom fim de semana a todos e até segunda-feira.